Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Jadismar. Estamos mais uma vez utilizando-se desse meio virtual para poder conversar um pouco sobre filosofia e refletir um pouquinho sobre questões que envolvem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Um dos temas principais da filosofia e que me traz grande satisfação é falar sobre moral e ética. E é justamente sobre esse tema que a nossa aula se refere. Então, vamos hoje discutir um pouco sobre a moral, sobre a ética, entender o que é cada uma delas, entender a diferença entre uma e outra e as características, o que aproxima tanto a moral quanto a ética, para que a gente possa, a partir de uma compreensão da teoria, colocar esse conhecimento em prática. Tudo bem? Então, vou espelhar o material para a gente poder acompanhar a discussão, ok? Muito bem. Então, gostaria de começar, né, com esse primeiro slide aqui, certo ou errado. A nossa vida exige, na maioria das vezes, essa escolha. Escolher o certo, escolher o errado. Qual a melhor das opções? Né? Então, vez ou outra, a gente precisa estar fazendo essa escolha. A vida nos exige isso e saber qual a escolha certa é imprescindível para que possamos manter uma vida ali, numa continuidade que seja agradável tanto para si como também para outrem. Não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho sobre a ética, sobre a moral. E, antes de mais nada, gostaria de refletir um pouco sobre essa frase aqui do nosso querido Aristóteles, o qual vai dizer o seguinte: a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. Né? Aristóteles, do livro A Política. Então, percebam que, de antemão, ele traz uma diferença aí que nos distingue de outras espécies, né? E é justamente pelo fato de sermos, ou termos a capacidade de escolha, de fazer escolhas. Né? Em outros momentos, ele vai dizer que o homem é um animal racional. E é justamente por ser um animal racional que ele precisa viver em sociedade. Mas viver em sociedade não é fácil. Viver em sociedade é uma missão difícil para o ser humano, uma vez que nós temos nossos desejos, nós temos as nossas vontades, mas as outras pessoas também possuem seus desejos, também possuem suas vontades, e em algum ponto essas vontades e desejos vão se cruzar e dar choque. E como solucionar esses problemas? Como solucionar essas questões? Né? É isso que Aristóteles nos leva a pensar um pouco. Né? Agir a partir daquilo que é justo, agir a partir daquilo que é injusto. Né? E quando que ser justo às vezes é correto? Às vezes o injusto também pode parecer correto, dependendo da situação. E é pensando nessas diferenças, né, dependendo do momento, de algo bem relativo, que é possível adequar a moral e a ética nessa discussão. Tudo bem? Então vamos adiante. O ser humano, portanto, ele é capaz de fazer escolhas. Somente nós temos essa condição, somente nós, seres humanos, temos essa capacidade de escolher. E uma vez fazendo escolhas, nós somos também capazes de fazer um julgamento, de julgar. Né? Quando eu falo julgar, não estou falando no sentido de discriminação, mas no sentido de atribuir um juízo de valor a certa coisa, a certo objeto, a um determinado comportamento. Tudo bem? Portanto, o ser humano é um ser moral. Somos um ser moral.
capaz de avaliar nossa conduta, nossos valores morais. Ora, pessoal, nós sabemos que vivendo em sociedade é necessário criar regras, é necessário viver em função de nossos costumes, e esses costumes, eles são passados de geração em geração. Imagine que os costumes de hoje já não são mais os costumes de nossos avós, de nossos pais, de nossos tios, porque a partir do momento que a sociedade vai mudando, vai se transformando, esses costumes precisam ir acompanhando essas mudanças, né? E, consequentemente, é preciso acompanhar. Considerando também que quando nascemos, somos lançados a uma sociedade, em um mundo que já existe. Então, o mundo é pré-existente a nós. Então, quando nós chegamos, o mundo está formado. Já há uma cultura, já há um costume, já há uma lei, já há uma doutrina. E esses costumes, essa doutrina, ela precisa ser seguida. É o que nós chamamos de moral, né? De valores morais, porque são criados pelo próprio homem, né? Então, pensando nisso, o que é moral? Moral, a palavra moral vem do latim mos, que quer dizer costume. É um conjunto de normas. E interessante que esse conjunto de normas, eles são próprios de uma comunidade. É como se nós pudéssemos pensar da seguinte forma. Ora, no Brasil, possuem regras, possuem costumes, né? E essas regras é predominantemente do povo brasileiro. Ou seja, nós criamos nossas regras, nós criamos nossos costumes. Por isso que é próprio de uma comunidade. Nesse caso, é próprio do brasileiro, né? Então, valores são diferentes de uma comunidade para outra. Sim, cada comunidade possui seus valores, né? Possuem suas regras. Isso constitui a moral, né? Então, as comunidades, as sociedades possuem cada uma de formas distintas, de forma diferente, o seu valor moral. Tudo bem, pessoal? Então, o que é moral? Vem de costume, vem de hábito, conjunto de normas, conjunto de regras. Esse conjunto de regras é determinado pela própria sociedade, né? Então, a moral sendo um conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Isso consiste em moral. E ainda dando continuidade, a moral refere-se à ação moral concreta. Ou seja, é um comportamento, é uma atitude, né? É um costume e algo concreto. O homem age, o homem tem a sua atitude e essa sua ação ela é analisada a partir de um princípio moral, a partir de um valor moral, né? Então, quando nós tratamos do que é moral, fazemos essa pergunta, ou estas perguntas. O que devo fazer? Né? Como nós devemos agir? O que eu devo agir? E como devo agir em determinada situação? Né? Como devo agir nessa situação específica? O que é certo? O que é errado? O que é condenável? Então, são questões que são feitas para que possamos pensar a respeito do nosso comportamento e das nossas atitudes que podem, né, trazer uma resposta que nos conduz a uma atitude ou um comportamento. E esse comportamento pode ser moralmente correto ou moralmente incorreto. Por que moralmente correto e incorreto? Porque está sendo analisado do ponto de vista da moral. Até porque, né, em uma determinada sociedade, certos costumes, certos hábitos, né, eles são corretos, mas se a gente tiver a mesma atitude em outros lugares, esses costumes serão considerados errados. Por isso que a moral, ela é predominantemente de uma certa comunidade. As leis, os costumes não podem ser generalizadas, elas são particularizadas. Tudo bem, pessoal?
Em contrapartida ao que é moral, nós temos a ética. Então, a gente já viu que moral seria esse conjunto de regras, esse conjunto de normas, e esse conjunto de normas são criados pela própria sociedade. Já a ética, né, vem do grego éticos, que quer dizer modo de ser. Enquanto a moral é esse conjunto de normas, a ética é justamente a disciplina que investiga o que é a moral. É a disciplina que estuda, né, que se debruça sobre essas normas, sobre essas condutas que são construídas a partir da moral. Então, a moral, conjunto de normas, e a ética, a disciplina que investiga todas essas normas criadas pela moral. Né? E aí ela vai analisar o que é certo, o que é errado. Então, a ética estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos para compreender sua fundamentação. A ética vai se debruçar sobre todas essas condutas para compreendê-las. Ora, não é porque é regra, não é porque é costume que pode ser considerado totalmente, absolutamente correto. Em certas situações, o princípio moral pode ser ou pode estar errado, dependendo muito da situação, dependendo muito do lugar e da pessoa. Tudo bem? Então, a ética seria a escolha do bem comum. Eu acho que essa expressão ela é fantástica e ela define muito bem a ética. A escolha do bem comum. O que é o melhor para todos? É justo o bem de um único indivíduo e o mal para a maioria dos indivíduos? Ou o bem para a maioria dos indivíduos? Né? O ideal é que todos possam viver sobre o jugo desse bem, mas se não é possível, que prevaleça o da maioria e que essa maioria priorize o bem, não, né, tirar proveito das situações. Enfim. Continuando sobre o que é ética, é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então, a ética, ela não é disciplinada por um código. A ética não é disciplinado por uma conduta, por uma regra, por um costume. Não. A ética, ela é disciplinada pela reflexão dessas condutas, desses costumes, dessas normas, né? Às vezes, há uma confusão quando nós, por exemplo, dizemos, o código de ética da OAB, o código de ética da medicina, né? Na verdade, há uma expressão aí que, de certo modo, se desvirtua do que realmente é essa forma de agir. Na verdade, esse código de ética da OAB, por exemplo, o código de ética atribuído à medicina, na verdade, é uma conduta, está relacionada a um princípio moral criado pelo homem para que se possa, né, atuar e organizar aquele grupo, o qual aquele código disciplina. Né? Na verdade, a ética é justamente uma reflexão sobre ele. Né? O agir correto a partir daquele código, a partir daquele princípio que está ali estabelecido como lei, como regra, e precisa ser, né, obedecido. Então, percebam que há aí toda essa diferença. Então, sendo a ética uma reflexão das noções e princípios que fundamentam a vida moral, são também esses princípios que dependem da concepção de ser humano e são tomadas como ponto de partida. Ou seja, o que é, por exemplo, o bem e o mal? Onde é que o bem prevalece? Onde é que o mal prevalece? Porque em certas situações eu posso agir de forma correta, mas aquele meu agir de forma correta pode não ser positivo. Né? Por exemplo, eu estou passando na avenida, o sinal está verde.
mas tem uma pessoa na faixa de pedestres, né? Então, pelo fato do sinal estar verde, eu vou ultrapassar, né? A norma me diz que eu posso porque está verde, mas a minha consciência, né, a reflexão sobre aquela norma não me permite ultrapassar, porque eu sei que eu estaria ali trazendo um grande prejuízo à vida de uma outra pessoa. Então percebam que a norma diz que é possível, mas a ética vai justamente refletir naquele momento, naquele comportamento sobre o que é correto e sobre o que é errado. Então, percebam que a diferença aí entre ética e entre moral. A moral é a norma, a moral é a regra. A ética é a reflexão sobre essa regra. A ética é a reflexão sobre essa norma. Tudo bem, pessoal? Então, qual a diferença entre ética e moral? Ética, o comportamento individual e refletido de uma pessoa. A ética é esse comportamento e ele preza por essa individualidade, a atitude comportamental naquele instante, naquele momento em que a pessoa precisa agir, em que a pessoa precisa executar alguma atitude, né? No segundo ponto aí, a ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta como a moral. Tem uma semelhança? Tem, porque tanto a moral quanto a ética, ela busca essa preocupação com o certo e com o errado. No entanto, a ética não está vinculada a nenhuma lei, a nenhum texto escrito que diga o que é certo, que diga o que é errado, que diga o que é possível ou não. Ela simplesmente, né, parte de um princípio, vamos dizer assim, pessoal, de consciência, né, individual, para que a própria pessoa que precisa agir saber se deve ou não executar a sua tarefa, a sua conduta. O terceiro pontinho vai dizer que a ética é o melhor modo de agir que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Ora, pessoal, eu posso ser ético e desvincular-se dos princípios morais? Sim, é possível. Determinada situação exige isso, né? Você frustrou, né, um princípio moral, você violou uma norma, você violou uma conduta para agir em determinada situação e que essa sua atitude promoveu o bem a um indivíduo ou a alguns indivíduos, né? Então, percebam que a ética age sobre essa reflexão e tem uma responsabilidade pessoal. É como se, por exemplo, o médico vai lá fazer uma cirurgia, ele precisa tomar uma decisão para salvar a vida de um ser humano, né? Mas a sua atitude não está ali na norma moral e ele precisa tomar uma atitude. Então, porque não está, ele vai deixar de tomar a sua atitude de decidir salvar a vida de alguém? Seria ético ou não? Então, veja que a atitude dele seria correta ou seria errada? É uma questão que ele precisa decidir. Então, a ética cabe essa reflexão aí em determinados momentos. E a moral, por sua vez, né, é o costume, o hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. Por que determinados povos? Por que em tempos determinados? Porque a sociedade é como uma espiral que vai mudando, que vai se transformando. E aí novas necessidades humanas vão aparecendo e, consequentemente, novas regras precisam ser criadas, outras
precisam ser extintas porque já não servem mais. Então, é algo que vai se renovando a moral, né? Os princípios morais. Não é ali absoluto. A moral muda constantemente. Os hábitos sociais são renovados periodicamente e de acordo com o local em que são observados. Ou seja, dependendo do lugar que necessite de uma regra, de uma conduta, ela é criada, ela é renovada, acrescentada, é retirada, é editada. Vai depender da necessidade da comunidade, né, do estilo da sociedade. Ainda sobre moral, o último tópicozinho aí, é exposta sobre preceitos e muitas vezes expressa como normas de proibição e permissão. Né? Aquilo que está expresso, está escrito que é possível, que não é possível, que é permitido, que não é permitido. Né? Então, é algo que é expresso, é algo que é escrito, é algo que é criado pelo próprio homem. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente poder encerrar essa discussão, essa breve discussão sobre ética e sobre moral, nos cabe aqui uma reflexão para concluir, para dizer o seguinte: a ética, ela acaba se tornando um vasto campo sobre a moral, uma vez que, não tendo uma conduta, uma norma ali, mas ela age de acordo com o bem, de acordo a promover aquilo que é correto. Então, a filosofia, ela faz justamente essa reflexão. A ética é um campo também da filosofia, e ela exige essa reflexão filosófica para que a conduta humana, para que o comportamento humano funcione a partir dessa reflexão ética, a partir dessa reflexão filosófica sobre o que é correto, sobre o que é errado. Então, espero que essa diferença entre ética e moral tenha ficado clara para que vocês possam distinguir uma da outra. Enquanto a moral é uma norma, é uma regra, a ética é a reflexão sobre essa moral, sobre essa norma, sobre essa conduta. Né? De forma que a ética venha promover e buscar aquilo que é correto. Né? Que ela venha promover um princípio, né, baseado no bem comum, não em interesses próprios, não em interesses particulares, mas interesses coletivos, interesses que fundamente e que busque o bem-estar social, o bem-estar comum. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, podem mandar mensagem que eu irei responder. Deixarei atividades lá na plataforma para que vocês possam exercitar e refletir mais um pouco, reforçando todas essas discussões que nós acabamos de fazer. Então, um abraço em todos e até breve. Tchau, tchau.